Pessoal, bom dia. Mais um complemento aqui na gravação. Esse daqui é o gerador pequeno, o CSG22. Eu estou fazendo um teste aqui final para um cliente, né, de reforçar a prata coloidal que eu já fiz aqui. Vocês podem ver que o jarro está, o líquido já está dourado. Ela estava com 10 ppm fria, que eu fiz a primeira vez. E agora eu vou reforçar, né, a prata coloidal para ela atingir pelo menos 20 ppm. Então eu quero que vocês vejam aqui o seguinte: nós temos aqui o gerador, tá? Funcionando. Eu coloquei 45 minutos, já vai para 30 segundos que eu liguei. Ele vai começar, já começou a aquecer já a temperatura. Aqui está meio frio, aqui nós estamos hoje com 19 graus. E já começou a aquecer a água do banho-maria, ok? Eu não coloquei ainda os eletrodos, eles estão aqui, o suporte do eletrodo está aqui. Eu quero que comece a aquecer um pouco a água primeiro para eu poder colocar ele, tá? Então, aqui nós já temos o eletrodo. Lá dentro vocês vão poder ver o ebulidor de água. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é dele, tá? Então é normal ele fazer esse barulho. Não se assustem quando vocês forem utilizar. E ao lado dele, aquele fiozinho preto ali, deixa eu ver se eu dou um zoom nele. Esse aqui é o sensor de temperatura. Ele deve ficar próximo do ebulidor para ele pegar a temperatura certinha da água, né, à medida que ela aqueça. Então nós já temos 22 graus na água, ela continua subindo. Então esse é o processo. Eu vou deixar agora o processo seguir, né, para fazer o teste final, para embalar o produto e enviar para o cliente. Então, para que vocês entendam esse gerador pequeno aqui, ele é menor, tá? Estou colocando a minha mão para vocês terem a noção. Ele é menor do que o outro, do que o CS22. Ele contém o timer de 1 minuto até praticamente 10 horas, né, que é 9 horas e 59 minutos. Ele tem o termostato que controla a temperatura aqui da cuba. Então ele faz isso tudo automático, ele já está pré-ajustado para 80 graus. A corrente e a voltagem do produto lá dentro ele já está automaticamente ajustado. Então ele vai ajustado de fábrica em 24 volts por 13 miliamperes, ok? Aí nós temos, diferente do outro, nós temos a chave liga-desliga aqui do lado dele, e o conectorzinho de uma fonte de 12 volts, que é essa daqui. Então o que nós fazemos? Nós normalmente pegamos o equipamento. Aqui vocês podem ver que nós temos uma tomada, tá? Onde é ligado o ebulidor. E nós temos aqui do lado do aparelho, que sai do aparelho, um cabo, né, que é esse cabo aqui, ó, que é o fio que manda 110 volts para o ebulidor que está ali dentro. Então o que acontece, para que vocês entendam? A tomada a 110 volts entra aqui, passa pelo circuito de controle lá dentro, e aqui você liga o ebulidor. Então ele vai ligar e desligar, fica ligando e desligando como o outro, com o CS22, ele vai ficar ligando e desligando a temperatura assim que ele atinja 80 graus, ok? Então, nós teríamos que, então, para funcionar o equipamento, ligar a fonte de 12 volts, ligar esse cabo que vem no aparelho, né, para 110 volts, conectar a fonte de 12 volts aqui a chave liga e desliga, ligar o equipamento aqui, programar o tempo, 2 horas, que é o tempo de fazer a prata coloidal, ok? E aí ele faz tudo sozinho. Aqui nós temos os eletrodos, né, igual o outro, grande. O eletrodo vai aqui para essa caixa, onde nós colocaremos os eletrodos. Aqui estão os LEDs, né, que indicam o funcionamento. E eu vou colocar agora no próximo vídeo já os eletrodos, ok? Só um minuto só. Bom, meus amigos, eu fiz aqui um teste, já coloquei a caixa aqui. Os eletrodos já estão lá dentro. Eu só vou fazer uma demonstrativa aqui para vocês do funcionamento do equipamento, quando eu ligo ele.
né, para vocês verem como é que é fácil a programação desse gerador aqui, para o pessoal leigo, né, que tem me perguntado bastante nos e-mails, para vocês verem como é fácil o funcionamento do equipamento. Bom, eu peguei o equipamento, conectei o eletrodo aqui, tá, na caixa. O sensor que sai aqui do lado da caixa já está lá dentro, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ó, lá está o sensor. Antes de ligar o equipamento, gente, é muito importante vocês colocarem o ebolidor dentro da água, dentro da cuba. De maneira alguma, inicie o processo com o ebolidor fora da cuba, da água, porque senão ele vai queimar. Ele precisa da água para dissipar o calor que ele vai gerar. Se ele não tiver água para... que é essa água aqui, ó. Nossa, tá quente. Se ele não tiver essa água para gerar ebolidor, dissipar o calor, ele vai queimar. Então nunca ligue o equipamento, né? Inicie o processo sem estar com o ebolidor ligado na tomada e sem estar ligado aqui na rede elétrica, né? O fio do controle termostato. Então vamos lá. Ligamos a fonte já na tomada. O aparelho, já ligamos aqui no plug, né, da fontezinha. Eu vou ligar o equipamento. Liguei o equipamento, ok? Então ele já está marcando 69 graus, que eu fiz no processo anterior. O tempo aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só como é simples, ó. Eu vou colocar aqui 2 horas, ok? E dá o start. Pronto. Iniciou o processo. Ele ligou a luzinha azul aqui de processo, ligou a luzinha do termostato, indicando que está aquecendo já, está começando a aquecer. Como eu já tinha feito um pré-aquecimento antes, ele mostra que já 68,8 graus. E aqui em cima, nós temos já os 4 LEDs, ou as 4 luzinhas, indicando que os eletrodos estão em funcionamento, ok? E lá dentro nós temos o processo sendo já executado, tá? Acho que não vai dar para ver porque tá... Mas aqui estão os eletrodos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. A fumaça que passa na frente fica complicado. Mas tá aí. O eletrodo já está produzindo a eletrólise, né? E o que nós temos aqui, gente? Nós temos o aquecimento já do produto, né, da água, né, da água aqui dentro, e a prata coloidal também está sendo aquecida. Então daqui a pouco vai começar a borbulhar, a sair pequenas bolhas aqui dos eletrodos, indicando que o processo se iniciou. Então nós vamos aproveitar já o aquecimento que está chegando em 80 graus, para vocês verem o sistema sendo desligado e ligado automaticamente. Vamos lá, 78, 79 graus. (80 graus). Desligou, o ebolidor foi desligado. Aí conforme a temperatura vai diminuindo agora, ele tem uma esterese que nós falamos, né? Ela sobe um pouquinho. Aí depois ele vai voltar. Quando ele chegar a 79 graus, ele liga novamente o ebolidor. Ligou. Então ele vai ficar fazendo esse processo, ligando e desligando o aquecimento da cuba, ok? Então essa é a explicação simples do funcionamento do nosso equipamento aqui. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Bom pessoal, vou tentar novamente mostrar para vocês, ver se eu consigo agora, tá? Mostrar os coloides de prata. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Saindo dos eletrodos. Deixa eu limpar aqui. Aí aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Se eu consigo aproximar bem devagar. Ó, estão vendo? Caindo do lado os coloides de prata. Esse aqui é o processo da eletrólise. E essas coisinhas que vocês estão vendo sair do lado, com pequenas ondas. Ó, aqui embaixo, tá vendo embaixo, saindo agora embaixo ali, ó. Não dá para aproximar mais porque perde o foco da câmera.
Mas isso daqui são os colóides a prata saindo dentro do líquido. Eu estou filmando com a câmera no modo de infravermelho para ver se eu consigo pegar. Então essas coisinhas que vocês estão vendo andando, ó, tá vendo? Caindo aqui do lado, ó. Isso aí é lá dentro. Isso aí são os colóides de prata sendo dispersados dentro da água purificada. E olha como sai. Esse daqui, gente, é o reprocesso que eu falei para vocês. Depois que eu fiz essa prata coloidal, deu 17, 15 ppm, não, 10 ppm depois de fria. Aí eu agora estou fazendo o mesmo processo na mesma prata coloidal por 45 minutos. E já dá para ver a prata coloidal, os microcoloides sendo dispersados através do processo da eletrólise. Isso aqui vocês vão poder observar no equipamento quando vocês estiverem utilizando ele, tá? Eu estou utilizando a câmera na função aqui infravermelho justamente para ela conseguir ver esses colóides. Estão vendo como sai? Isso daí, gente, são os colóides, tá? Observe que eles vão de um eletrodo para o outro, do negativo para o positivo e vice-versa. É muito interessante isso. Tá vendo? Eles saindo lá daquele outro e vindo para esse daqui. Os eletrodos positivos, em alguns casos, eles ficam mais escuros do que os negativos. Aí você tem que limpar os dois. Eu acabei de limpar esses eletrodos, por isso que eles estão conseguindo passar essa grande quantidade de prata, de colóides de prata, no ambiente. Então é necessário que vocês limpem ele depois enquanto estiver fazendo o processo, ok? Então é isso daí, é um videozinho bem curto só para vocês verem, né, o aparelho funcionando. Nesse caso aqui, gente, eu desliguei a resistência para que a prata ela não fique muito amarela e escureça, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, a temperatura está em 48 graus e eu desliguei a resistência, o rabo quente aqui do aparelho. Eu deixei chegar a 80 graus e aí desliguei. Depois de 80 graus eu deixei desligado para ela ir desaquecendo. Olha que interessante. Deixa eu sair do modo infravermelho porque vocês vão ver o display diferente aqui. Só um pouquinho. Aí, pronto. Esse é o modo normal. Então ela está em 48,2 graus e está baixando. Eu vou deixar assim até terminar o processo. Falta para terminar o processo ainda 25 minutos. Então eu vou ficar observando, né? Monitorando o processo até finalizar. Então já temos aqui, acho que não vai dar para ver também dá, ó. Dá para ver os elementos, os colóides saindo do eletrodo. Ok, pessoal? Então é isso daí. Vocês observem que a prata ela tá com a cor âmbar, né? Que é a prata dourada que eles falam, tá? Ela não pode ficar cinza ou marrom. O que vocês estão vendo aqui é que a iluminação aqui tá pouco, mas se vocês verem contra o sol, deixa eu aumentar um pouco eu coloquei uma lanterna para vocês verem, olha. Tá vendo um monte de colóides saindo dos eletrodos? Esse é o processo, gente. Como a prata que está aqui dentro ela já tem os colóides, então a água fica mais condutiva. Ele fixa daí em 13 mA e começa a passar os colóides para dentro do líquido. Tá? Então vocês podem observar que ele está uma cor dourada. E levando em consideração também que a garrafa, né? A garrafa ela não vai deixar tá com vapor e um monte de coisa, ela não está totalmente transparente, lúcida, por causa da densidade, né, do vidro e aqui do vapor, né? Mas vocês podem observar que ela tá amarelinha, ó. Tô colocando a luz aqui. O pessoal tava me perguntando a respeito do laser pointer, né? Eu tenho um laser pointer aqui, só que o meu é astronômico e ele pega 50 quilômetros esse laser, que é muito forte. Mas eu usava eles para fazer esses testes, só que eu não vejo diferença, tá? Dá para você ver os colóides do mesmo jeito que com a lanterna comum, ok? Então você consegue ver os colóides mesmo com
Acho que tá dando para ver, né? Os colóidezinhos saindo lá. Então dá para você ver tanto com um laser como com uma lanterna comum. Aqui, ó, coloquei a lanterna. Você vê do mesmo jeito o processo. Ó, deixa eu colocar por aqui. Esse é o processo da prata coloidal acontecendo. Obviamente, quando vocês colocarem a prata coloidal pela primeira vez, a água aqui purinha, tudo, né? Com os eletrodos não vai acontecer isso, porque a água, como ela está desmineralizada, ela não tem minerais lá dentro, e ppm dela é praticamente zero, ela não vai ter condutibilidade alta. Como eu fiz já o processo com essa prata coloidal aqui e consegui 10 ppm com ela fria, então ela já tem colóides dentro, tá? Ela já existe colóides lá dentro. Então quando eu coloquei novamente os eletrodos, a água lá dentro ela está condutiva. Obviamente não vai passar dos 3 mA, mas aí acontece o processo instantaneamente. Olha aí que lindo. Esse é o processo que eu falei para vocês, dos colóides saindo dos eletrodos e indo para o meio líquido. Ok? Então é isso daí, gente. Um videozinho rápido para vocês entenderem o processo. Esse daqui é o reprocesso que nós falamos, né, onde nós estamos reforçando a quantidade de ppm na água. Depois de fria eu espero conseguir pelo menos uns 17 ppm ou mais. E aí vamos começar a consumir já essa água, tá bom? Grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.